Bom, 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a venda de games deveria ter uma maior fiscalização. Nós pedimos aqui para o professor Carlos Rafael Neves, que é professor de Sistemas de Informação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, para conversar conosco. Professor Carlos Rafael, muito obrigado por sua gentileza por atender a Nova Brasil. Imagina, Heródoto. Bom dia, eu que agradeço o convite. Carlos, conta pra gente, na sua opinião, deve ou não deve ter mais fiscalização? Olha, Heródoto, esse assunto é muito controverso, entendeu? Os jogos têm uma classificação etária impresso de forma bem visível nas caixas e até mesmo em banners online, caso de mídia digital. O fato é que ter ou não ter mais fiscalização não vai mudar a índole dos pais. Uma criança, ela não consegue ir numa loja comprar um jogo de videogame. Então, por mais que eu peça RG, CPF do pai, para vender um jogo com uma faixa etária de 16, 18 anos, o pai é maior de idade, a mãe é maior de idade, ela vai comprar. Agora, a partir do momento que ela compra, ele compra o jogo, chega em casa e dá na mão do filho, é muito complexo, né? A gente não consegue controlar isso. Carlos, quer dizer, uma vez em casa, então, a orientação teria que ser dos pais e não da autoridade pública. É muito complicado, né? A gente não tem como gerenciar o que uma criança joga sem invadir a privacidade alheia do lar, né? Então, cabe muito mesmo à índole, ao bom senso dos responsáveis aí, dos pais, entender que, assim como tem jogos de horror, jogos de violência, tem jogos de faz de conta, jogos de quebra-cabeça, cada um destinado a uma faixa etária. Então, não é porque o meu filho, a minha filha pediu um jogo nitidamente violento, ou de horror, ou de tema adulto, que eu tenho que ceder a esse pedido. Compreendo, compreendo, realmente. Agora, é possível fazer essa compra também através dos sites? Para eu fazer essa compra, eu tenho que me identificar também para saber se eu estou ou não, se eu tenho ou não condições etárias para ter acesso a esse jogo? Sim, sim. Olha, isso aí depende muito da plataforma de venda, Heródoto. Por exemplo, eu já tive que apresentar a minha carteira de habilitação para criar uma conta 2 vezes em jogos online. Então, eu não vou citar nomes aqui de plataformas, mas nas 2 plataformas eu tive que provar que eu era maior de idade, porque ele perguntou minha data de nascimento. Eu falei que eu nasci em 1983 e ele pediu plataformas 2 vezes pediram, olha, nós vamos tirar uma foto sua e nós vamos colocar aí, nós vamos pedir para você pôr algum documento. E o processo demora 1 minutinho, 2, você exibe o seu rosto, ele valida, você mostra RG, CPF, carteira de motorista, para provar que você realmente tem a idade que você alega ter, né? Agora, de novo, se o seu filho ou sua filha pede para você criar uma conta num site, nome da criança, e você cria, colocando a sua data de nascimento, aí você também está burlando todo um esquema que foi desenvolvido para garantir a segurança infantil dentro da plataforma online. E aí o grande, grande, grande culpado é o pai e a mãe por terem burlado efetivamente essa trava de segurança aí. Entendo. Agora, Carlos, quando a gente fala nesses games e tal, muitas vezes esses games são jogados em grupos, em coletividades. Isso vale só para adulto ou há também para crianças e jovens? Pois é, Heródoto, essa questão ela é muito, muito sensível, porque quando você fala de jogos online, invariavelmente, jogos com vários jogadores, né, invariavelmente existe o fator da conversa, quer seja por voz, quer seja por texto, né, chat, ou até mesmo áudio chat. Isso é muito, muito, muito complexo. O pai e a mãe têm que ficar atento. A maior parte das plataformas que permitem a entrada de crianças menores de 13 anos, essa é uma faixa etária aí que o pessoal considera como limítrofe, né? Então, a maior parte das plataformas que permitem a entrada de crianças menores de 13 anos, elas exigem a presença de um e-mail, né, uma validação
de um responsável e algumas configurações das contas ficam atreladas apenas para que o responsável mude. Por exemplo, nessas plataformas que eu testei, e eu tive que provar que eu era maior de idade, provando que eu sou uma pessoa maior de 13 anos, eu tenho condição de desabilitar a conversa por texto ou a conversa por áudio ou ambas, de modo a transformar aquele ambiente num ambiente seguro, por exemplo, para uma criança que poderia ouvir aí alguma frase que a gente não quer que ela escute, ou poderia ser assediada, ou alguma coisa que o valha. Bom, então, isso geralmente acontece no ambiente familiar, né, Carlos? Sim, acontece no ambiente familiar. E expor uma criança menor do que 13 anos, assim, nesse tipo de ambiente online, é inocência achar que é possível simplesmente controlar 100% das vezes. Então, o meu filho não tem 13 anos, eu não vou deixar que ele jogue. É muito complexo controlar, por causa da correria do dia a dia, do letramento digital dessas crianças, que é muito alto, então às vezes elas conseguem entrar em sites de jogos. Então o melhor é ficar acompanhando e falar, você quer jogar nessa plataforma? Deixa eu ver, ela é permitida para crianças menores de 13 anos? É. E aí o pai ou a mãe entrar e configurar para desabilitar esse tipo de interação por voz e por texto, que por vezes pode ser perigosa. Perfeito. Professor Carlos Rafael Neves, muito obrigado aqui por sua participação na Nova Brasil. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. Um bom dia. Igualmente. Professor Carlos Rafael Neves é professor dos Sistemas de Informações da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Percebeu a quantidade de informação que ele deu? Não? Principalmente em relação às crianças. Porque às vezes você chega na casa, eu estava numa casa, com uma pessoa, enquanto os adultos conversavam na sala, as crianças estavam lá no computador. E não saíram de lá, nós fomos embora, eles continuavam lá no computador. Né? E como ele falou aí, olha, uma coisa é ter acesso a um determinado game. E a outra é você participar de uma rede e você não sabe quem está do outro lado. Né? E pode acontecer coisas não agradáveis. Então, parece que os pais vão ter que ficar muito mais atentos a isso. Né? Então, assim, enquanto ele está lá jogando computador, ela está jogando computador, está tudo em calma aqui em casa. Agora precisa saber assim, com quem, quando, por quê e o que está sendo feito lá. Né? Isso depende, logicamente, de cada pessoa.